Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o primeiro unboxing de 2025. Vamos lá. Então, gente, já quero falar para vocês que faz uns 2 meses que eu não gravo, que eu não solto vídeo aqui no canal. Porque vocês já conhecem, quem já é de casa já sabe que aqui é tudo muito instável. É muita correria, muita coisa pra cuidar, pra agilizar, pra organizar, e às vezes eu realmente não estou tendo tempo. Começou as aulas na faculdade também. Então, assim, eu até no último vídeo eu comentei pra vocês, informando que os novos vídeos que virão serão mais, assim, espontâneos, não só somente resenhas, assim, para sentar e gravar sobre a resenha de um livro, sobre a minha crítica, a minha opinião. Não vai ser só, tipo, meio roteirizado, né? Vai ser mais vídeos caseiros mesmo, porque eu acho que é mais a minha cara, né? Tanto é que hoje, por exemplo, gente, eu não estou com maquiagem, não estou com nada, eu simplesmente sentei aqui. É um momento em que todo mundo está dormindo ainda. E já faz umas 2 semanas que eu tenho esses livros aqui. Já gravei um vídeo mostrando eles, só que eu percebi que esse vídeo que eu já havia gravado não estava tão completinho, sabe? Eu quero mostrar cada obra, cada título e falar um pouco sobre cada um deles. Alguns vocês já conhecem muito bem, outros talvez vocês nunca ouviram falar ou já ouviram falar e nunca viram resenha nenhuma, mas eu quero trazer. Acontece que eu consegui adquirir esses livros através da minha amiga Mayara, e já comprei vários livros dela há muito tempo. Eu sempre compro livros dela, ela sempre tá desapegando de livrinhos novos. E como eu sei que os livros dela são muito bem conservados, muito novinhos, gente, então eu gosto de adquirir os livros com ela. E ela faz com um precinho muito baratinho. Alguns livros desses, que são muito bons, inclusive, eu paguei só 10 reais, 10, 15 reais. O máximo que eu paguei num livro aqui, num título, foi 30 reais. Então, gente, vamos começar por este. Eu informei que é tudo muito bem conservado. Só que como já faz alguns dias que estavam ali no chão, até nesses últimos 2 dias eu coloquei em cima de uma pilha ali, em cima da minha cômoda, para as crianças não pisotearem mais, não mexerem mais. Mas o Theo, como ele tá muito no chão, ele acaba mexendo. Então, alguns até deu uma amassadinha, que eu quase chorei de dó, mas eles ainda estão bem, tá? Ainda estão salvos. Esse aqui é do John Grisham, que eu não sei se pronuncia assim, mas vocês já sabem que eu não sei pronunciar direito os nomes dos autores. Esse aqui, ele é pela tag, tá? Aqui o nome do livro é Cartada Final. Vem com um boxzinho, vem com um livrinho, acredito eu que é de informativo, né? Como a maioria dos livros, isso, e com alguns outros temas também. É muito interessante quando vem esses informativos, porque sai um pouco da história em si e tem uma outra visão, né? E esse aqui é o livro, de fato, acho que com certeza em outras edições são diferentes. Eu nunca li nada desse autor, tá? Mas, ó, vem com um marca-página e eu nem sei do que se trata, tá? Ó, eu vou ler aqui pra vocês o início. Numa pequena cidade da Flórida, o advogado Kate Russo é morto a tiros em seu escritório. O assassino não deixa pistas e não há testemunhas, mas a polícia logo suspeita de Quincy Miller, um jovem negro que já foi cliente de Kate. Quincy é julgado, condenado e sentenciado à prisão perpétua. Por 22 anos ele continua jurando inocência, só que ninguém lhe dá ouvidos. Desesperado, ele escreve uma carta a Guardiões da Inocência, uma pequena organização que luta contra condenações injustas e defende pessoas esquecidas pelo sistema. O apelo de Quincy convence o advogado Colin Post, que inicia a própria investigação. Só que o caso logo se mostra muito mais difícil e perigoso do que ele esperava. As pessoas poderosas e cruéis que assassinaram Kate Russo não querem que Quincy Miller seja absolvido. Há 22 anos elas mataram um advogado. Agora estão dispostas a matar outro sem pensar 2 vezes. Interessante. Vou ler um pouquinho aqui sobre o autor. Joe Grisham nasceu em Arkansas em 1955. Atuou por muitos anos como advogado especializado em direito penal e processos de indenização, escrevendo quando o trabalho permitia.
Publicou o seu primeiro livro, Tempo de Matar, em 1988 e não parou mais, lançando um best-seller por ano e transformando-se no mestre dos thrillers jurídicos. Suas obras geralmente criticam nuances do sistema judiciário americano e das grandes firmas de direito. Então, é bem isso, né, gente? Nada mais o que comentar. Então, o cara já sabe o que tá escrevendo. Outro livro, gente, que veio perfeito para minha mão e eu quase chorei quando eu vi que as crianças fizeram essa arte, foi Ninféias Negras. Esse livro, ele veio perfeito, só que eles acabaram pisando em cima. Tá certo, gente, eu não cuidei. E eu tive que passar uma fitinha aqui. Eu já faz muito tempo que eu queria ler esse livro. A única coisa que eu tinha, assim, conhecimento dessa história é que tinha acontecido um assassinato e tinham 3 mulheres que possivelmente elas eram suspeitas. Entre elas era uma criança. Mas enfim, eu vou ler aqui com vocês, tá? Giverny é uma cidadezinha mundialmente conhecida, que atrai multidões de turistas todos os anos. Afinal, Claude Monet, um dos maiores nomes do impressionismo, a imortalizou em seus quadros, com seus jardins, a ponte japonesa e as ninféias no laguinho. É nesse cenário que um respeitado médico é encontrado morto, e os investigadores encarregados do crime se veem enredados numa trama em que nada é o que parece à primeira vista. Como numa tela impressionista, as pinceladas da narrativa se confundem para, enfim, darem forma a uma história envolvente de morte e mistério em que cada personagem é um enigma à parte, principalmente as protagonistas. 3 mulheres intensas ligadas pelo mistério. Uma menina prodígio de 11 anos que sonha ser uma grande pintora. A professora da única escola local que deseja uma paixão verdadeira e vida nova, mas está presa num casamento sem amor. E no centro de tudo, uma senhora idosa que observa o mundo do alto da sua janela. Esse livro ele foi escrito por Michel Bouzy. Ele escreveu 11 livros que foram já traduzidos em 33 países, já ganhou 15 prêmios literários e foi finalista de novas outras premiações. Quando não está escrevendo, atua como professor de geografia na Universidade de Rouen e como comentarista político. Dele, a editora Arqueiro já publicou O Voo da Libélula, Ninféias Negras e teve os direitos vendidos para 14 países. Gente, outra obra que já fazia um tempinho que eu queria também adquirir é Surpreendente, de Maurício Gomide. Acho que é assim que se fala. Vamos para a sinopse. Eu prefiro ler aqui. Pedro Diniz tem um desafio e um problema pela frente. O desafio: filmar um roteiro magnífico capaz de surpreender o público e conquistar o prêmio mais importante do cinema brasileiro. O problema: não ter a menor ideia de como fazer isso. Aos 25 anos, vamos lá novamente. Aos 25 anos, recém-formado, Pedro está convencido de que é um sujeito muito especial, que tem a missão de usar o cinema como instrumento para melhorar o mundo. Diagnosticado na adolescência como uma doença degenerativa que o condenaria à cegueira, ele contraria a lógica da medicina quando a perda de sua visão estaciona de forma inexplicável. Enquanto comanda o último cineclube de São Paulo e trabalha em uma videolocadora na periferia, Pedro planeja seu primeiro filme, a obra que vai consagrar. E, para animar as coisas, conhece a intrigante Cristal, uma ruivinha decidida, garçonete e estudante de física nuclear, nossa, que mexe com o seu coração. A perspectiva idealista de Pedro, porém, sofre sérios abalos. Atormentado por um segredo, ele parte com os amigos Fitch, Mayla e Cristal numa longa viagem até Pirinópolis, em Goiás, a bordo de um Opala envenenado. Vai ser bem engraçado ler essa história. Com câmeras nas mãos, o espírito de aventura e a equipe técnica improvisada está disposta a usar toda a sua criatividade na filmagem, feita na estrada ao sabor de encontros inesperados e de sentimentos imprevisíveis. E o jovem cineasta descobre que, quando o destino foge do script, nada supera o apoio de grandes amigos. É isso aí, gente. Vamos lá. Bem linda a capa, cor bem linda. Outro livro que é bem polêmico e que eu pensei 1000 vezes antes de adquirir ele, em outras ocasiões. Se eu pegar ele pra ler, se eu adquirir ele é porque eu vou pegar. É uma releitura. Mas eu li este livro com 10 anos de idade e não me recordo muito bem, mas eu me recordo de vários tópicos principais e que é, de certa forma, assim, enfim, vou mostrar pra vocês, tá, gente?
O livro da vez é Lolita, tá? De Vladimir Nabokov, eu acho que é assim que fala. E para quem não leu, obviamente, com certeza já deve ter ouvido sobre esse livro. É um livro bem polêmico que fala de uma pessoa, um homem, que é apaixonado por uma criança. E ele idealiza toda a sua vida através daquela criança e daquele amor, que ele acha que é amor, enfim. É polêmico, gente. É polêmico. Eu já li livros já com essa nuance, com esse assunto, sobre esse tópico. É um tópico que nem todo mundo tem coragem de ler, todo mundo tem coragem de encarar. Mas eu consigo entrar nessa história de uma forma uma visão mais crítica ao assunto e também para estar analisando a escrita em si. É somente isso que eu gosto de abordar nessas leituras, né? Porque a história em si, todo mundo sabe que não é nada legal. Outro livro é Lugares Escuros, de Gillian Flynn. É da mesma autora de Garota Exemplar. Vamos lá. Libby Day era criança quando a mãe e as duas irmãs foram assassinadas, no que ficou conhecido como o sacrifício satânico de Kinak. A menina escapou, correndo em direção à neve congelante do rigoroso inverno do Kansas, e ficou famosa ao dar um depoimento afirmando que Ben, o irmão de 15 anos, era o assassino. 24 anos depois, Ben está na cadeia e a problemática Libby vive com um pouco de dinheiro que sobrou de uma poupança criada por doadores que há muito se esqueceram dela. Justamente quando se dá conta de que não tem mais como se manter, Libby é interpelada por integrantes de uma sinistra sociedade secreta, obcecadas por crimes e mistérios famosos. O Kill Club. O nome dessa sociedade, né? Kill Club. Eles acreditam na inocência de Ben e querem pressioná-la para conseguir evidências que comprovem suas suposições. Libby então se dá conta de que pode continuar lucrando com sua trágica história e vai em busca, hoje eu tô terrível, de pessoas do seu passado para conseguir informações sobre a noite de 2 de janeiro de 1985, a fim de vendê-las ao King Club. Talvez possa até mesmo admitir, afinal, que seu depoimento poderia estar equivocado. Enquanto a investigação de Libby a leva de boates de striptease decadentes no Missouri a cidades turísticas abandonadas em Oklahoma, peça após peça, a verdade inimaginável é reconstituída. E Libby se descobre de volta ao começo, fugindo de um assassino. Gillian Flynn tece a narrativa com fluidez e compõe um thriller que se alterna entre o cinismo da vida adulta de Libby e os pontos de vista do irmão e da mãe durante as horas que antecederam os assassinatos. Quando a verdade emerge, ela é tão surpreendente que até mesmo os leitores mais perspicazes não a terão previsto. A autora, ela é jornalista, já trabalhou por 10 anos como crítica de cinema e TV, nasceu nos Estados Unidos e se formou na Universidade do Kansas. Cursou mestrado em Chicago também. E ela é autora de O Adulto, além dos premiados Objetos Cortantes e Garota Exemplar, que soma mais de 10 milhões de exemplares, vendidos em todo o mundo, e deu origem ao filme do mesmo nome, dirigido por David Fincher, e estrelado por Ben Affleck e Rosamund Pike, não sei como é que se fala. Seus livros foram publicados em 28 países, atualmente a autora... Atualmente a autora mora em Chicago com o marido e o filho. Vamos para outro. Esse aqui eu também não conheço o autor, tá? Na Escuridão da Mente. Vem com marca-página de outro livro. A Vida de Barrett. Uma família como qualquer outra é virada do avesso quando Marjorie, de 14 anos, começa a demonstrar sinais de esquizofrenia aguda. Quando os médicos se mostram incapazes de deter os acessos bizarros e o declínio da sua sanidade, o lar se transforma em um circo de horrores. E os Barrett se veem recorrendo a um padre da região. Acreditando que seja um caso de possessão demoníaca, Padre Vanderlei sugere um exorcismo e entra em contato com uma produtora que está ávida para documentar tudo aquilo. Sempre, né? Com o pai de Marjorie desempregado e as dívidas se acumulando, a família hesitamente aceita, sem imaginar que a possessão se tornaria um sucesso imediato, justamente devido à tragédia que dali irrompe. 15 anos depois, uma autora best-seller entrevista Mary, a irmã mais nova de Marjorie. Ao se recordar dos acontecimentos da sua infância, memórias dolorosas e segredos há muito enterrados entram em conflito com o que passou na televisão.
Uma narrativa alucinante de terror psicológico é desencadeada, levantando questões sobre memória e realidade, ciência e religião, e sobre a real natureza do mal. Paul Tremblay é professor, o nome do autor, tá, gente? É professor de matemática durante o dia e autor de suspense e terror à noite. Igual eu gosto de escrever à noite. Seus textos e contos de ficção têm sido publicados em... Meu Deus, eu tô terrível. Seus textos e contos de ficção têm sido publicados no Los Angeles Times e em diversas antologias. Na Escuridão da Mente foi traduzido para 7 idiomas e venceu o prêmio Bram Stoker Award 2015. E ai, gente, esses nomes também complicam. Massachusetts Book Award 2016. Pra que esses nomes? Só pra complicar minha vida. Vamos lá. Outro, eu acho que é suspense esse aqui. Vamos lá. Depois daquela montanha, de Charles Martin, da editora Arqueiro. Aqui é tipo meio que um... É meio que um diálogo, né, gente? Então não vai dar pra entender. Aqui é melhor. O Dr. Ben Payne acordou na neve. Flocos sobre os cílios. Vento cortante na pele. Dor aguda nas costelas toda vez que respirava fundo. Teve flashes do que havia acontecido. Luzes piscavam no painel do avião. Ele estava conversando com o piloto. Ataque cardíaco, sem dúvida. Mas havia uma mulher também, Ashley, né, que se fala. Ele se lembra. Encontrou-a, ombro deslocado, perna quebrada. Aí eu não gosto muito dessas quebradas de texto, tá? Tipo, 2 palavras já é ponto. Não sou muito ligada, não. Apesar de que faz parte da gramática e dali, mas... enfim. Agora eles estão sozinhos, isolados a quase 3.500 metros de altitude, numa extensa área da floresta coberta por quilômetros de neve. Eu adoro cena de neve, gente. Como sair dali? E, ainda mais complicado, como tirar Ashley daquele lugar sem agravar o seu estado. Confesso que eu gostei. Eu gostei dessa capa simplesmente porque ela é bem minimalista. Fala sobre a neve, dá pra ver que a neve é um cachecol, então alguma coisa assim. Me chamou a atenção sobre esse ponto assim, bem que não tem nada, mas parece que diz tudo. À medida que os dias se passam, porém, vai ficando claro que, se bem cuida das feridas físicas de Ashley, é ela quem revigora o coração dele. Cada vez mais um se torna o grande apoio e a maior motivação do outro. E se há dúvidas de que possam sobreviver, uma certeza eles têm: nada jamais será igual em suas vidas. Publicado em mais de 10 países, Depois daquela montanha chegará às telas do cinema em 2017. Com Kate Winslet de Titanic e Idris Elba de Mandela, escalados para os papéis principais de uma história que vai reafirmar sua crença na vida e no poder do amor, gente. O autor é Charles Martin, se casou em 93, com o grande amor de sua vida e tem 3 filhos. Gosta de exercícios físicos, caça com arco e flecha e é faixa preta em taekwondo. Já publicou 12 romances e um e-book autobiográfico. Ele mora com a família em Jacksonville, na Flórida. Esse aqui é o camarada. Vamos lá. E esse aqui eu vou deixar os que ainda... Porque, gente, tem fechado, tá? Eu adquiri com ela fechadinho. Esse aqui, ele é daqui do Brasil. É uma coletânea, vamos se dizer, porque são vários autores, mas fala do Edifício Joelma, que é Vozes do Joelma, os gritos que não foram ouvidos. Isso aqui eu adquiri, eu não assim, se eu já li alguma coisa de tipo suspense ou de drama que já aconteceu, eu não me recordo. Mas eu adquiri mais esse pela parte jornalística de ser, assim. Que como eu faço jornalismo, então eu quero estudar um pouco mais, assim, me aprofundar mais no jornalismo histórico e também sobre livros que trazem não ficção e que relatam acontecimentos não tão antigos assim. Todo mundo já conhece, quem não conhece tem aí na internet, né, sobre a história do prédio, do Edifício Joelma. E, enfim, gente, foi uma grande catástrofe, né, um incidente, não sei, vou descobrir aqui. E depois de ler o livro, eu também quero dar uma pesquisada. Outro livro que eu adquiri, eu já li um livro desse autor, eu gostei bastante. Foi o primeiro livro que eu finalizei em 2024.
E que é o nome do título Não Conte a Ninguém, que é do Harlan Coben. E agora eu adquiri esse, que é Alta Tensão. Se eu não me engano, eu acho que tem outro dele aqui. Foi aquele que eu peguei. Foi, aquele que eu peguei que tá embalado ainda. Vamos lá. Uma postagem anônima deixada no Facebook da ex-estrela do tênis, Suzy T, põe em dúvida a paternidade de seu filho. Grávida de 8 meses, ela pede ajuda de seu agente e amigo Myron Bolitar para descobrir o responsável por essa intriga e trazer de volta o seu marido, o astro do rock Lex Rider, que saiu de casa depois de ler a postagem. Ixi. Descobrir o paradeiro de Lex não é tarefa difícil para um ex-agente do FBI. Mas, na mesma boate onde o encontra, Myron é surpreendido por ver Kitty, a mulher que fugiu com seu irmão Brad e o afastou para sempre da família. Tentando ajudar a amiga e ao mesmo tempo reencontrar o irmão mais novo, Meryl se vê preso numa rede de segredos obscuros que põe em risco as pessoas que ele mais ama. Em Alta Tensão, Harlan Coben, mais uma vez, consegue construir um trama envolvente que fala de fama, ganância e rivalidade. Vamos lá, vamos para o próximo. Esse aqui, a capa, eu confesso que já faz tempo que eu queria ler este livro, porque dizem que a capa não tem nada a ver com a história. Mas, e tem inclusive uma outra edição que a capa é muito mais bonita, de flor e tudo mais. Mas este aqui é o livro Vergonha, da Brittany Cherry. Eu acho que eu nunca li nada dela. Gente, eu tô mordendo bastante a língua, porque ultimamente eu tô comprando bastante livros, assim, de autores que trazem romance, uns romances mais picantes e tudo mais. E eu não costumava ler isso, tá? Mas, enfim, vamos lá. Todo dia eu rezava para que meu marido voltasse a me amar. Depois de 15 anos juntos, ele me abandonou e foi para os braços de outra. Eu não sabia como lidar com isso. Não conhecia meu próprio valor. Não me imaginava vivendo sem ele ao meu lado. Tudo o que eu queria era que ele voltasse para mim. Então, Jackson Emery apareceu. Era para ele ser só uma distração. Uma aventura de verão, algo que injetasse confiança em meu coração partido. Éramos perfeitos um para o outro, porque sabíamos que aquilo não duraria. Jackson não queria saber de compromisso e eu não queria acreditar mais no amor. Acho que eu aumentei ali. Fui andando ali com o texto. Ele estava fechado demais para mim e eu ferida demais para ele. Tudo ia muito bem até que certo dia, vem barulho para a gente não conseguir gravar, né? Até que certa noite, meu coração bateu descompensado. Eu não poderia imaginar que ele me faria rir, que me levaria a pensar, que daria um fim à minha tristeza. Quando o nosso tempo juntos chegou ao fim, meu coração não soube como se despedir. Todo dia eu rezava para que meu marido voltasse a me amar, mas lentamente minhas orações foram sendo redirecionadas para aquele que não era o homem certo para mim. Eu rezei por mais um sorriso, por mais um beijo, por mais uma risada e por mais um toque. Rezei para que ele fosse meu, mesmo sabendo que o coração dele não estava pronto para amar. É isso, gente, é sobre isso. Vamos lá. Esse aqui eu já tinha botado várias vezes na minha wishlist. Já tinha botado no meu carrinho, já tirei do meu carrinho. E eu não costumo ler esses livros, mas só pelo título, eu nem sei do que se trata, tá, gente? Mas só pelo título eu botei no carrinho, tá? E tirei, algum tempo depois. E daí eu descobri que a Mai tinha, então, nossa, correndo, eu fui adquirir. E o nome do título é No Meu Sonho Te Amei, da Abby Glennis. É a autora do best-seller Paixão Sem Limites. Vamos ver aqui. O garoto aparece regularmente para visitar o tio, que está internado. Quando se esbarram, Vale não consegue negar a atração proibida entre eles. Ixi, não sei onde é que eu parei, tive que fazer uma parada obrigatória aqui. Depois de muito relutar em sair do lado de Cranford, Vale cede aos apelos da família e vai para a universidade, pensando que o namorado gostaria que ela tocasse a vida. Só que agora a garota está no território de Slate e a história dos dois vai sofrer uma grande reviravolta. A autora de diversos livros da lista de mais vendidos do The New York Times dos Estados Unidos, incluindo as séries Rosemary Beach e Sea Breeze. Deixa, eu tô lendo como eu quero ler. Também publicadas pela Arqueiro. Suas obras já venderam mais de 460 mil exemplares no Brasil. Vamos lá. O próximo. Esse aqui, eu tenho o outro livro que é best-seller dela, que é A Lista Negra, tá? Esse aqui é Amor Amargo, da Jennifer Brown, autora do best-seller A Lista Negra. Que no caso eu não li, eu também adquiri com a Mai, mas acabei não lendo também.
Deixa eu ver aqui. O último ano do colégio. A formatura da estudiosa Alex se aproxima, assim como a promessa feita com seus dois melhores amigos, Bethany e Zack, de viajarem até o Colorado, local para onde sua mãe estava indo quando morreu em um acidente. Ixi. O dia da viagem se torna cada vez mais próximo e tudo corre conforme planejado, até Cully aparecer. Encantador, divertido, sensível, um astro dos esportes. Alex parece não acreditar que o garoto está ali, querendo se aproximar dela. Quando os dois iniciam um relacionamento, tudo parece caminhar às mil maravilhas, até que ela começa a conhecê-lo de verdade. Em um retrato realista de um relacionamento conturbado, a autora Jennifer Brown, do sucesso de A Lista Negra, nos leva até o limite dos nossos sentimentos. Jennifer Brown iniciou sua carreira de escritora com A Lista Negra, pelo qual recebeu o prêmio... Um prêmio aqui em inglês, tá, gente? Que eu não vou ler. Eu me recuso a passar por essa vergonha mais uma vez, que eu só tô passando vergonha aqui nesse vídeo falando inglês. Atualmente é colunista do jornal Kansas City Star e mora na região de Kansas, nos Estados Unidos, com seu marido e 3 filhos. Vamos lá. Gente, tô fazendo várias paradas obrigatórias, porque ou as crianças chamam ou... Enfim, tem que parar. Agora vamos para... Tenho mais 2 aqui. E o mais... Não, que 2? 7 livros. Vamos lá. Outro que eu adquiri dela foi o Misery, que todo mundo já sabe, né, do Stephen King. E vamos ler aqui. Ai, tem um marcador de páginas também. E vamos ver. Ó, Paul Sheldon é um famoso escritor que finalmente encontrou sua maior fã. Ela se chama Anne Wilkes e é mais do que uma leitora voraz. É a enfermeira de Paul, pois cuida dos ferimentos que ele sofreu num grave acidente de carro. Mas Anne também é uma carcereira de Paul. É a carcereira de Paul, mantendo-o prisioneiro em sua casa isolada. Agora Anne quer que Paul escreva sua obra-prima, mas só para ela. Anne tem vários métodos para incentivá-lo, como uma agulha ou um machado. E se nada funcionar, ela poderá ficar ainda mais perigosa. A gente não tem muito o que falar do Stephen King, né? É um autor que tem mais de 70, 80 livros publicados e grandes livros dele, grandes obras já tiveram suas adaptações, enfim. Gente, esse livro aqui eu adquiri, eu já tenho ele em outra versão, capa de brochura, capa normal, capa simples. Só que esse aqui eu até paguei mais caro, que foi aquele que eu falei que é R$30. Só que é capa dura, tá, gente? E tá intacto. Que é o livro da Isabel Allende. Eu já comecei a ler esse livro no ano passado, finalzinho, acho que em novembro do ano passado. Já tentei começar umas 2 vezes e não finalizei, porque eu tinha outras leituras, pra variar, né? E ele a escrita dele é muito parecida com Gabriel Garcia Marques, misturado com Júlia de Almeida, misturado com... muita fofoca, tá, gente? É um livro muito bom de se ler. Eu até pensava que era um livro de suspense, por conta do título, mas não tem nada a ver. Pelo menos até onde eu li, né? É pura fofoca. É o supra-sumo da fofoca. Tenho outros 2 aqui. Esses aqui eu adquiri depois desses aqui, mas foi com a Mai também, porque ela tinha postado que tinha mais esses 2. Eu já li um livro, um audiobook, na verdade, do Paulo Coelho, e não li mais nada dele. Não gostei muito, era um livro assim mais tipo meio... Não vamos se dizer que é de autoajuda, mas é um livro mais assim... que traz suas reflexões, né? Uma ficção em si. Mas eu quis adquirir esse aqui, que estava só por R$5 que ela deu. E é As Valquírias. Não sei do que se trata, é sobre... Ah, tá. A canalização, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Possivelmente eu vou gostar dessa história, apesar de eu estar me desmembrando muito de crenças, religiões e tal e tudo mais, e me apegando mais no natural e mais no que de fato a gente enxerga e sente. É isso, tá, gente? Mas vamos lá. A canalização é um processo de comunicação espiritual que irá revolucionar por completo a humanidade neste final de século. Por causa da sua extrema simplicidade, basta sentar-se em um lugar calmo, relaxar um pouco e começar a prestar atenção em pensamentos que começam a surgir do fundo da mente. A canalização não exige nenhum dom especial para ser praticada. No entanto, através da canalização, o homem tem contato com a verdadeira sabedoria universal. Aproxima-se de Deus, descobre os muitos universos que estão em sua alma e traz de volta as forças espirituais de luz e de proteção.
À medida que mais pessoas começam a usar o processo de canalização em suas vidas, a humanidade se aperfeiçoa e o ser humano se aproxima de uma nova idade de ouro. As Valquírias contam a história real de um homem e uma mulher que vão para o deserto e, sem utilizar qualquer recurso artificial ou sofisticado, decidem entrar em contato com o anjo da guarda. No estilo que o consagrou como o escritor mais lido desta geração, Paulo Coelho mostra neste livro, pela primeira vez, o homem que existe atrás do mago. Muito bom, gente. Quando que foi escrito este livro? Em 1992, eu acredito que a primeira edição... É a primeira edição... Não é a primeira edição essa, mas foi escrito em 1992. E é aqui pela Rocco mesmo, tá? Vamos lá. Outro livro que também vai falar sobre a mente humana. A gente já falou sobre o Surpreendente, né? Do carinha ali que vai perdendo a visão gradativamente. E esse aqui é o livro de memórias, que eu gostei bastante da sinopse, da história. Dei uma pesquisada antes de adquirir. O nome do livro é o livro de memórias, da Lara Avery, e diz assim: dizem que minha memória nunca mais será a mesma, então estou escrevendo para lembrar. Semi sempre teve um plano: se formar no ensino médio como a melhor aluna da classe e sair da cidade pequena onde mora o mais rápido possível. E nada vai ficar em seu caminho, nem mesmo uma rara doença genética que aos poucos vai apagar sua memória e acabar com a sua saúde física. Ela só precisa de um novo plano. É assim que Semi começa a escrever o livro de memórias. Anotações para ela poder ler no futuro e jamais esquecer. Ali, a garota registra cada detalhe de seu primeiro encontro perfeito com Stuart, um jovem escritor por quem sempre foi apaixonada. E admite o quanto sente falta do seu melhor amigo da infância, Cooper. De quem acabou se afastando. Porém, mesmo com esse registro diário, manter suas lembranças e conquistar seus sonhos pode ser mais difícil do que esperava. A autora é a Lara Avery, nasceu em Topeka e estudou cinema em Macalester College. Autora de livros infantis e de mais 2 obras de literatura jovem e adulta. Que é um nome em inglês aqui, gente, que não vale a pena passar essa vergonha. Atualmente mora em Minnesota e é isso. E ainda tem o marcador. Normalmente, os livros da seguinte vem um marcador assim pra gente destacar. Vamos agora para os 3 livros que estão embaladinhos, gente. Ela nem leu. O primeiro, eu vou tirar aqui esse aqui que está mais fácil. Que é também do nosso querido mestre do terror, Stephen King, que é o Joyland. Que é uma das histórias bem mais escritas do King. Profunda, divertida, cheia de reviravoltas, despretensiosa e, por fim, arrasadoramente triste. Carolina do Norte, 1973. O universo David Jones começa um trabalho temporário no Parque Joyland, esperando esquecer a namorada que partiu seu coração. Mas é outra garota que acaba mudando seu mundo para sempre. A vítima de um serial killer. Linda Gray foi morta no parque há anos e diz a lenda que seu espírito ainda assombra o trem fantasma. Não demora para que Dave embarque em sua primeira investigação, tentando juntar as pontas soltas do caso. O assassino ainda está solta, mas o espírito de Linda precisa ser libertado. E para isso, Dave conta com a ajuda de Mike, um menino com um dom especial em uma doença grave. O destino de uma criança e a realidade sombria da vida vem à tona neste eletrizante mistério sobre amar e perder, sobre crescer e envelhecer, e sobre aqueles que sequer tiveram a chance de passar por essas experiências, porque a morte lhe chegou cedo demais. É isso aí. Outro livro que eu vou abrir aqui com vocês, que eu ainda não tenho aqueles estiletes que todas as influencers literárias têm, tá, gente? Eu preciso adquirir para ser uma influência literária oficial, porque até o momento eu não sou, tá? Acho que é por isso que eu não sou. Eu tenho que ter aquele estiletezinho minúsculo para poder abrir os livros. E o livro da vez é 1984. Nunca tive vontade de ler nada desse autor, não sei porquê, nunca me interessei. Apesar de eu saber que é bem interessante a escrita dele e tudo que ele escreve, né? Porque todo mundo fala, todo mundo lê. Mas eu nunca tinha me interessado. Mas como ela já estava vendendo, eu aproveitei, tava um precinho bom. E vamos lá. Eu acho que é isso. Vamos ver se eu vou ler isso aqui ou se eu vou ler. Vou ler isso aqui. 1984 é uma das obras mais influentes do século XX. Um inquestionável clássico moderno.
publicado em 1949, quando o ano de 1984 pertencia a um futuro relativamente distante. Nossa, eu não sabia disso. Que eles escreveram antes do ano em si. Tem como herói o angustiado Winston Smith, refém de um mundo feito de opressão absoluta. Em Oceania, ter uma mente livre é considerado crime gravíssimo, pois o grande irmão, Big Brother, líder simbólico do partido que controla tudo e a todos, está de olho em você. No íntimo, porém, Wilson se rebela contra a sociedade totalitária no qual vive, em seu anseio por verdade e liberdade. Ele arrisca a vida ao se envolver amorosamente com uma colega de trabalho, Júlia, e com uma organização revolucionária secreta. Nossa, de tanto já ler, eu já tô trocando as letras e as palavras. George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair. Nossa, eu não sabia que George Orwell era um pseudônimo, gente! Nasceu em 1903. Conte aqui nos comentários se vocês sabiam que era um pseudônimo. Eu tô toda descabelada já, né? Já chegando no final do vídeo, tá, gente? Nasceu em 1903, na Índia, onde seu pai trabalhava para o Império Britânico e estudou em colégios tradicionais da Inglaterra. É jornalista, crítico e romancista. É um dos maiores escritores do século XX. Famoso pela publicação, entre outros, dos romances A Revolução dos Bichos, Dias da Birmânia e A Flor da Inglaterra, do relato memorialístico Na Pior em Paris e Londres e dos livros de ensaios Dentro da Baleia, O Caminho para o Rigampir, Como Morrem os Pobres e outros ensaios. É uma vida em cartas, todos pela Companhia das Letras. Morreu de tuberculose em 1950, não chegou nem a esse ano, gente. Muito interessante, muito interessante. E por fim, mas não menos importante, mais um livrinho do Harlan Coben, que, gente, eu gostei bastante do livro, do primeiro. Gostei bastante, tá? Não é um livro assim, nossa, uau, mas eu gostei da escrita dele, que ele consegue trazer uma narrativa que faz com que o leitor, ele entenda que ele quer se aproximar do leitor. A narrativa dele é diferente. Então eu vou ver, né, aproveitei para adquirir esses dois dele, vou ver se continua a mesma narração, o mesmo tipo de escrita, eu acredito que sim, tá? E o nome do livro é Cilada. Foram mais de 60 mil livros vendidos em todo o mundo, não sei se esse, mas eu acredito que é o todo na obra geral. Ninguém consegue escapar das próprias mentiras. Dan Mercer passou a infância de casa em casa, morando com famílias substitutas. Apesar de todos os obstáculos, conseguiu se formar em uma universidade de prestígio e trabalha como assistente social em um centro comunitário. Mas a vida dele muda ao ser flagrado pelas câmeras de Windy Times, quando ia se encontrar com uma garota de 13 anos. Windy é repórter do NTC News e em seu programa atrai pedófilos para desmascará-los em redes sociais. Mesmo inocentado no tribunal, mesmo inocentado no tribunal, Dan vira alvo da ira da comunidade. Até que o pai de uma das crianças atacadas o executa sangue frio. Agora Windy é a única testemunha do crime e talvez indiretamente responsável pela morte de um inocente. Enquanto isso, em um bairro de classe média, a família McWhite enfrenta seu maior pesadelo. Haley, a filha adolescente, desapareceu há 3 meses, sem deixar pistas. Nada em seu comportamento leva a crer que ela tinha fugido de casa. Embora tente manter as esperanças, a família teme o pior. O Harlan Coben, ele é vencedor de prêmios, o único escritor a ter recebido a trinca de Aces da literatura policial americana, aclamado na França. Ele nasceu em Nova Jersey, depois de se formar em ciência política, trabalhou no setor de turismo. Hoje mora em Nova Jersey com os 4 filhos e a esposa. É isso aí, gente. Ele tem outras aqui, né? Outras obras. Aqui eu li essa primeira, que é Não Conte a Ninguém. Depois tem o Desaparecido para Sempre. Tem o Confie em Mim. Tem o Fique Comigo. E tem o Inocente, que inclusive é uma série na Netflix. E 6 anos depois. Eu não sei se ele tem mais alguma série já lançada na Netflix. Se tiver, vocês podem comentar aqui embaixo do vídeo. Gente, eu vou deixar todos os livros, todos os títulos aqui certinho, com os links, se vocês quiserem adquirir pela Amazon. Vou deixar outros links também, se vocês quiserem comprar na Shopee, qualquer outra coisa, ou no Mercado Livre. A gente aqui, o Livroteca com Chá,
é associado, é filiado nessas empresas, nesses aplicativos. E se vocês gostaram do vídeo, gostam de unboxings, gostam de resenhas, gostam de escutar sinopses assim de livros, ou quiser ver qualquer outro tipo de vídeo aqui no canal, continuem aqui com a gente, se inscrevam, dão uma curtida pro YouTube entender que vocês gostaram do vídeo, que gostam de vídeos assim, pra nossa bolinha literária crescer um pouquinho mais, né, gente? Eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Beijos, até mais!